Paz de Cristo a todos, aqui é Pastor Cláudio e hoje para refletir acerca de alguns aspectos que envolvem aquela que é a figura determinante para a condenação de Cristo à morte de cruz, e eu me refiro ao procurador romano Pôncio Pilatos. Eu vou abordar alguns aspectos acerca da postura que Pôncio Pilatos assume diante do Cristo e refletir acerca desta postura com vocês, mas antes eu quero convidá-los a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós trazemos textos dos evangelhos, textos da Bíblia no geral, para uma reflexão mais consistente, mais objetiva, uma reflexão que procura pensar o texto a partir do texto, pensar o evangelho a partir do evangelho. Eu quero te convidar a se inscrever neste nosso canal e nos ajudar na divulgação deste espaço. Bem, Pilatos é uma das figuras mais controversas que estão presentes na narrativa dos evangelhos ou dos evangelistas. Ele, Pilatos, era o procurador romano, o governador romano, por assim dizer, na Judéia, o representante, a autoridade, representante do Império Romano na Judéia, uma figura que gozava de um certo prestígio político, haja vista ocupar um cargo extremamente importante dentro da organização do organograma hierárquico do Império Romano, embora Pôncio Pilatos não viesse das elites romanas, né? Ele era um procurador, prefeito romano na Judéia, mas era oriundo da ordem equestre. Os procuradores romanos eram oriundos de duas ordens distintas, a ordem senatorial e a ordem equestre. A maior parte dos procuradores romanos era oriunda da ordem senatorial, e estes eram governantes civis, né, homens destinados a exercer o governo de Roma em cidades mais badaladas, por assim dizer, cidades mais cobiçadas. A maioria dos procuradores romanos era oriunda da ordem senatorial, eram governantes civis. Pilatos vem da ordem dos governantes equestres, ou melhor, militares, por assim dizer, né? Os governantes oriundos desta ordem equestre, da ordem militar, eram designados para exercer o governo de Roma em cidades mais hostis, em cidades mais incultas, onde a população era considerada mais selvagem, mais bárbara, uma população que tinha dificuldade em entender e obedecer às leis romanas. Portanto, eram cidades que precisavam de um governante, de um prefeito, de um procurador mais linha dura. Por isso, estes
estes procuradores oriundos da classe dos militares, da ordem dos militares, eram os mais apropriados a exercer o governo de Roma nessas cidades incultas, nessas cidades bárbaras ou selvagens, segundo a concepção romana, a concepção imperialista romana. E a Judéia, além de ser pobre, as cidades mais ricas, não precisamos nem dizer que eram extremamente disputadas e governadas por aqueles membros da elite mesmo, né? As cidades mais pobres, como a Judéia, eram governadas por esta ordem de prefeitos ou de procuradores. Bem, a Judéia era uma cidade pobre, um território pobre. Além do que, nós sabemos o quanto que os judeus eram hostis, submissos ao governo, ao Império Romano. E, como se não bastasse, Pôncio Pilatos ainda se comportou, durante o período em que esteve à frente do governo da Judéia, se comportou de tal modo a aguçar ainda mais esse espírito insubmisso, insurreto dos judeus. Ele, enquanto procurador romano, residia em Cesareia, um porto marítimo que ficava situado na Samaria. E em ocasiões festivas, quando Jerusalém recebia muitos estrangeiros, muitos judeus vindos de diversas partes do mundo, o procurador romano se hospedava durante esses dias festivos, durante esses dias de muito estrangeiro presente em Jerusalém. O procurador romano se hospedava na Torre de Antônia, em Jerusalém. E Pôncio Pilatos, esta figura extremamente controversa, tomou algumas atitudes que tumultuaram ainda mais a relação dos judeus com os romanos. Conflitos estes que não eram desejados do império, e daí Pôncio Pilatos ser convocado a Roma para dar algumas explicações, né? Ser convocado a Judéia. O procurador romano na Judéia estava subordinado ao legado da Síria, né? A província da Judéia era subordinada, assim como o seu procurador, ao legado da Síria. E em algumas matérias esta subordinação ficava mais evidente. O procurador tinha determinada autonomia, inclusive ele possuía a autonomia para condenar à morte um insurreto, né? Ele possuía o chamado ius gladi, o direito à espada, e ele vai exercer esse seu ius gladi. Pilatos vai exercer esse seu ius gladi, esse seu direito à espada, no processo envolvendo o Cristo. Mas em outras matérias o procurador romano, precisava se reportar ao legado da Síria, sobre o qual ele estava subordinado. E Pilatos, desagradando os judeus e
tumultuando ainda mais as relações entre eles, os judeus e o Império Romano. Numa determinada ocasião, autorizou a sua guarda, a sua tropa, a defraudar os estandartes romanos em plena Jerusalém, ostentando a imagem do imperador, rompendo uma tradição, porque o Império Romano respeitava algumas tradições judaicas, fazia parte da política da boa vizinhança, das relações, podemos assim dizer, hoje diríamos, das relações diplomáticas. O Império Romano respeitava alguns valores, alguns rituais, uma certa liturgia judaica, a fim de manter este povo apaziguado, a fim de manter esse povo acalmado. E Pilatos, rompendo com uma dessas tradições, vai ostentar a imagem do imperador romano nos estandartes das flamas de sua tropa em plena Jerusalém. Isso causou a revolta dos judeus, e por conta disso a situação entre Pilatos e a Judéia se tornou um tanto quanto hostilizada. Como se não bastasse, depois Pilatos vai se apropriar do dinheiro que entrava no templo, e dinheiro este que era, entre aspas, né, sagrado, era destinado ao trabalho litúrgico. Pilatos vai se apropriar do dinheiro do templo para a construção de um aqueduto. Outro episódio que mostra o quanto que Pilatos não tratou de cultivar uma postura que mantivesse a Judéia apaziguada. Porém, em relação ao Cristo, Pilatos, vai tentar apaziguar a situação, tomando partido dos membros do Sinédrio, dos representantes da Judéia, de Jerusalém, e entregando o Cristo à crucificação no lugar de Barrabás. Ele vai anistiar Barrabás, este sim um criminoso, este sim uma figura que cometeu um crime tipificado, por assim dizer, um crime condenável, e condenar aquele sobre o qual Pilatos, segundo a narrativa do Evangelho, não tinha nenhuma dúvida em relação à sua integridade. Ora, Pilatos vai afirmar não ver no Cristo nenhum crime que justificasse a sua condenação, que justificasse a sua crucificação, a sua morte. Ora, Pilatos ostenta ter convicção acerca da integridade do Cristo. Entretanto, a pressão dos membros do Sinédrio, que aguçavam também as paixões do povo, foi o fio da balança na decisão de Pilatos. Foi o elemento que determinou a decisão de Pilatos. Pilatos, repito, que tinha a convicção da integridade do Cristo, não foi forte, resoluto, não foi íntegro o suficiente para manter sua convicção, para agir segundo a sua consciência, para agir segundo
os seus princípios. E o ponto chave, o ponto alto que pesou sobre a decisão de Pilatos, a ponto dele abrir mão de sua consciência, de seus princípios e condenar Cristo à crucificação, foi quando os membros do Sinédrio, recorrendo à retórica, a uma retórica extremamente sofística, disse a Pilatos que Cristo se projetava como Senhor e que eles, os membros do Sinédrio e toda a Judéia, não tinham um outro Senhor senão a César. A César, sobre o qual Pilatos estava subordinado. Ora, esse foi o ponto alto que levou Pilatos a tomar uma decisão, porque se ele absolvesse o Cristo, ele estaria absolvendo alguém que concorria com César no governo político de Jerusalém, no governo político da Judéia. Pilatos aí, até mesmo diante dos apelos de sua esposa, que a tradição identifica como Cláudia Prócula, Pilatos aí cede aos apelos retóricos dos membros do Sinédrio, dos judeus ali presentes na Torre de Antônia, e manda o Cristo para a cruz. Vejam, aqui nós vemos um quanto que Pilatos, diante desta pressão política, diante do argumento retórico, sofístico dos membros do Sinédrio, deixa de agir por princípios, por consciência, por convicção, deixa de absolver aquele que ele tinha por certo ser um homem íntegro, ser um homem justo, e cede à pressão política dos membros do Sinédrio e entrega ao Cristo a crucificação. Ora, se Pilatos tivesse absolvido Cristo, certamente a história, talvez nem tanto a paixão do Cristo, mas pelo menos a história de Pilatos com Cristo poderia tomar um outro rumo, pelo menos o papel de Pilatos no plano salvífico, no plano que Deus arquitetou para salvar o homem por meio de seu filho Jesus de Nazaré, o papel de Pilatos pudesse ser um outro. Ora, ele poderia entrar, de repente ele poderia entrar para a história do Evangelho como um mártir, por assim dizer, pois se ele resistisse por convicção, se ele agisse conforme a sua consciência e não se deixasse ser levado pelo discurso retórico, sofístico dos membros do Sinédrio, ele poderia até mesmo ser executado, condenado à morte por Roma. E nós sabemos que Pilatos depois será condenado, mas por outros crimes. Ora, se ele, Pilatos, não tivesse cedido ao discurso sofístico dos membros do Sinédrio, talvez Pilatos pudesse se tornar um primeiro mártir cristão. Haja vista que, por ter absolvido, anistiado aquele que concorria com César, ele, Pilatos, pudesse colocar
sua cabeça a prêmio, sua vida a prêmio. Entretanto, não o fez e deixou ser levado, não por convicção, não por sua própria consciência, mas por pressões, repito, políticas exercidas por meio de um discurso sofístico, retórico, dos membros do Sinédrio. Ora, Pilatos tinha consciência da integridade do Cristo. Pilatos via em Jesus um homem justo. Nós o vemos como um homem santo. Ele o via como um homem justo. Sua consciência assim testemunhava acerca do Cristo. Entretanto, Pilatos não seguiu suas convicções, não agiu por sua consciência. Antes cedeu à pressão dos membros do Sinédrio. Hoje nós, relendo esse texto novamente, para refletir com vocês acerca deste episódio envolvendo Pilatos e o Cristo, eu me convenço de que hoje nós vivemos uma espécie de cristianismo de Pilatos. E por quê? Porque nós vemos em nossa história atual o quanto que existe, o quanto que uma determinada massa evangélica seguida por suas lideranças, e aqui obviamente eu não faço nenhuma generalização, mas nós vemos o quanto que uma massa significativa de evangélicos em nosso país, orientada, entorpecida, por assim dizer, iludida, por assim dizer, de uma liderança evangélica também vendida a um determinado segmento ideológico no nosso país, tem agido muito mais por assim dizer, por um projeto político, por um modelo de governo teocrático, por assim dizer, em vez de agir por convicção cristã genuína, por consciência formada a partir do Evangelho de Cristo, por consciência formada a partir do Cristo. Nós vemos o quanto que em nossos dias, em nosso país e em outros, lideranças evangélicas têm levado boa parte dos cristãos a aderir a um projeto ideológico, político, atrelado à extrema direita, na contramão daquilo que, a partir de uma consciência cristã, diz respeito genuinamente ao Evangelho de Jesus. Ora, não vamos muito longe. Mais recentemente, esta ala evangélica atrelada, vendida a um modelo político-ideológico neste país, contribuiu fundamentalmente para a eleição de um presidente que fazia apologia indiscriminada ao uso das armas, à posse de armas, na contramão de tudo aquilo que Cristo ensinou, porque Cristo aos seus discípulos, Cristo no Evangelho, deixa muito bem claro que o seu discurso não é pró-armamentista, pelo contrário. A Pedro, que sacou a sua espada e cortou a orelha de Malco,
quando este, juntamente com a guarda do Sinédrio, foi prender o Cristo no Horto das Oliveiras, Jesus o repreendeu duramente a Pedro e disse: meta a tua espada na bainha, porque aquele que fere com a espada fere, com a espada será ferido. Ora, no Sermão da Montanha, Jesus disse: se alguém lhe esbofetear um lado do rosto, ofereça-lhe o outro. Olha, o discurso do Cristo é completamente contra um discurso armamentista que foi propagado, defendido por este determinado político eleito presidente em nosso país, com o apoio significativo desta ala evangélica, de sua liderança, que já não age mais por princípios, que já não age mais por consciência, que já não age mais por convicção cristã, que já não age mais a partir da mente do Cristo, mas a partir de interesses os mais escusos, a partir de interesses os mais diversos, que em nada se alinham ao discurso do Cristo. Ora, este é um cristianismo de Pilatos, aquele cristianismo do indivíduo que de repente reconhece no Cristo um santo, afirma que ele é o unigênito de Deus, diz que ele é o salvador de sua vida, vê nele a própria justiça divina encarnada, mas não age a partir desta consciência, não age a partir destas convicções e se deixa ser arrebatado por discursos retóricos, sofísticos, que, embora coloquem Deus na introdução e na conclusão de suas falas, destes discursos, não tem nada a ver com o Espírito de Deus, com o Espírito do Cristo. Ora, este cristianismo de Pilatos, que leva o indivíduo a não agir por convicção, a não agir por consciência cristã, mas a partir de pressões as mais diversas, a partir de um modelo de poder, um modelo político, um modelo de governança, um modelo de dominação. Este cristianismo está muito longe do cristianismo proposto nos evangelhos, do espírito cristão que é pregado nos evangelhos. Oxalá que você não deixe ser arrebatado por este cristianismo de Pilatos, mas que se abra por meio da leitura do evangelho para a formação de uma consciência genuinamente cristã, alinhada com o espírito do Cristo, e que seja este o determinante de todas as suas ações, independentemente do contexto ou do cenário no qual você estiver inserido. É este o apelo que eu faço e é esta a minha oração a você. Forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.